Saudações, caros inscritas e inscritos do canal Diplomacia com Café. Hoje a gente vai fazer o nosso update diplomático e a gente vai falar sobre ONU, Assembleia Geral, porque justamente está acontecendo, né, esses debates aí na própria ONU. A gente teve no dia 23 o discurso do presidente Lula e também do presidente norte-americano Donald Trump. E a gente vai ter amanhã, sexta-feira, o presidente, na verdade o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vamos começar. A gente teve, né, no dia 23, a abertura dos debates da Assembleia Geral, justamente com a leitura do próprio Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, né, das Nações Unidas, e depois o presidente Lula, ele discursou. Ele abre, né, o Brasil à Assembleia Geral justamente porque, inclusive na 80ª Assembleia Geral da ONU, que o Brasil ele ganhou privilégio, não é, após a partilha da Palestina na solução de 2 estados com a resolução 181, feita pelo diplomata Oswaldo Aranha, com 33 votos a 13. Naquela ocasião, Estados Unidos e União Soviética votaram a favor da criação do próprio Estado de Israel. O Brasil também votou a favor. Bom, então o Brasil abre, sim, a Assembleia Geral. Ele defendeu justamente o multilateralismo, como é a tradição do Brasil, criticou políticas unilaterais, aqui há uma referência indireta aos próprios Estados Unidos, lançou também o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, na verdade vai lançar na própria COP30, que ocorrerá em Belém do Pará, destacou o papel do Brasil como anfitrião justamente da COP30 em Belém, e também vinculou o discurso do combate à desigualdade social, não é, também ao combate à crise climática. O Trump também falou sobre isso, não é? Também o próprio conceito de democracia, de Estado democrático de direito, que, né, no Brasil ele citou que vem sendo também atacados o próprio sistema judiciário brasileiro. Essa é a própria atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está no exterior, e também do jornalista Paulo Figueiredo. Ele não citou, mas é uma crítica indireta. Bom, e depois a gente teve o discurso do próprio Trump. Quando chegou no discurso do Trump, realmente foi um negócio inacreditável. Primeiro, a escada rolante parou, não é, de forma surpreendente, inclusive ele olhou desconfiado também, e depois o teleprompter parou de funcionar. Do ponto de vista diplomático é algo lamentável, realmente, isso que aconteceu, mas depois ele descontou, não é, com 1 hora aí de discurso, né, ultrapassando os 15 minutos iniciais. Falou sobre a gestão Biden, né, que era incompetente, segundo as palavras dele. Falou sobre a crise, não é, dos imigrantes invadindo a Europa, não é, do próprio Islã. Não me lembro se ele citou diretamente a palavra Islã, mas ele também criticou o prefeito de Londres, não é, que também é árabe. Então, em Nova York também tem um candidatável justamente ao pleito de Nova York, que digamos assim, islâmico. Então, ele considera como um problema justamente para os próprios Estados Unidos. O próprio movimento MAGA considera um grande problema. Falou sobre o Brasil também, de forma surpreendente. Ele cita o Brasil, que não é, digamos assim, um problema, porque ele falou muito tempo do Brasil, que não está exatamente ligado aos problemas que os Estados Unidos enfrentam. Citou as 7 guerras que os Estados Unidos vêm, que ele ganhou justamente, então, menos a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, isso ele não citou. Mas ele fala sobre as outras guerras que ele ganhou e que ele mereceria, portanto, o próprio Prêmio Nobel da Paz. Importante dizer também o papel do Catar, o papel problemático que o Catar tem feito, a própria família Al Thani, não é, aos Estados Unidos, não é? De fato, eles fazem uma certa chantagem entre a Arábia Saudita e o próprio Irã e conseguem vários benefícios. Eles, não é, os catares, eles patrocinam, não é, ou de forma subliminar patrocinam o próprio terrorismo, não é, quando abrigam o próprio Hamas, e isso tem sido uma dor de cabeça para o próprio Estado de Israel, sob a liderança do próprio Benjamin Netanyahu. Também não pode se esquecer que o Catar, ele tem uma das famílias, das dinastias mais ricas do mundo, tem uma marca famosa de luxo, a própria marca Valentino, que é inclusive dessa família, né, do próprio Catar. Eles são praticamente donos do Catar, essa é a grande verdade sobre essa família, e abrigam sim o próprio Hamas, tanto é que o Estado de Israel bombardeou
Doha, embora, né, não tenha matado, não é, as lideranças aí, infelizmente, não é, embora eram os negociadores do próprio grupo, não é, o Hamas. Bom, a gente teve em Nova York vários temas sendo discutidos, a própria guerra na Ucrânia, questão da Palestina, China versus Estados Unidos e, né, voltando à discussão, o próprio tema de reforma do Conselho de Segurança da ONU. A gente tem aí o próprio BRICS defende, não é, essa reforma do Conselho de Segurança, embora não inclua o Brasil. Igualdade de gênero ele é inescapável, porque ele está no 5º ODS, não é, no 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, não é, criado a partir de 2012. Não é? Então, a Anna Helena Baerbock, da Alemanha, ela é eleita presidente, não é, eleita a nova presidente da Assembleia Geral da ONU, é apenas 5ª mulher a assumir o cargo desde 1945. A gente já teve da Índia, da própria Libéria, do próprio Bahrein, não é? E do próprio Equador. A gente teve, ao longo desse tempo, né, na própria Assembleia Geral da ONU, símbolos de representatividade, não é? Com a própria presidenta Dilma Rousseff abrindo a AGN em 2011, a primeira mulher da história a fazê-lo, não é? Jacinta Ardern, da Nova Zelândia, que levou o bebê dela ao plenário em 2018, não é? Embora ainda haja forte desigualdade, não é? De representação feminina na própria ONU. Apenas 23% dos embaixadores permanentes na ONU são justamente mulheres. E é claro que houve a questão climática sendo debatida. Ela pressionou, não é, os países a apresentarem as novas NDCs, metas climáticas. Os grandes emissores são justamente a própria China, o maior do mundo, embora invista muito em energia verde. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, o Brasil e a própria Indonésia, não é, tiveram forte cobrança. Não é? O Lula anuncia em setembro, em Nova York, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, voltado para a preservação de biomas tropicais, não é, na Amazônia, no Congo e no próprio Sudeste Asiático. A COP30 ela será a primeira sediada na Amazônia, reforçando a centralidade do Brasil como um grande ator no debate ambiental mundial. A expectativa é de que a conferência defina os novos compromissos concretos, não é, para atingir 1,5 graus de temperatura, não é, de mudança do clima até 2030. Inclusive o Trump ele falou que, na verdade, esses termos de mudanças climáticas eles não significam exatamente aquecimento global, porque pode ser que tenha relação com resfriamento, que já ocorreu no passado mesmo com o aumento da temperatura, mas a gente sabe que há uma tendência da própria comunidade científica em dizer que sim, há um aquecimento global, né? Mas claro, existem argumentos aí da comunidade científica que poderiam, não é, alegar, poderiam sustentar o próprio argumento do próprio Trump de alguma forma. Bom, a gente também teve a questão do TPI, então 3 países do Sahel, eles saíram, não é, do próprio TPI, eles têm uma aproximação com a própria Rússia, do Putin. Em 2024, Burkina Faso, Mali e Níger anunciaram saída do TPI, não é, sofreram golpes de Estado, alegam que o tribunal ele é seletivo e concentra julgamentos em líderes africanos. Lembrando que o TPI tem sede na Haia e ele é muito importante, né, julga 4 crimes importantes. Um deles é o crime de agressão, que na verdade o TPI só pode ter sua jurisdição dado pela emenda de Kampala de 2016. O Brasil inclusive não ratificou, então ele não poderia sofrer jurisdição do TPI em relação a crime de agressão, que é justamente invasão de território. A GNU discutiu-se a legitimidade do próprio TPI na necessidade de um mecanismo mais representativo, e os países africanos eles pressionam por maior voz em órgãos multilaterais. E para terminar mais esse episódio, a gente não pode esquecer, não podemos, que a Palestina foi reconhecida por mais 3 países. Na verdade foram mais, só que os mais importantes foram justamente o Canadá, a França e a própria Austrália. Então, o Macron e o Trump, inclusive, tiveram uma conversa sobre isso. Espanha, não é? Sob a administração do Pedro Sánchez, eu vi o discurso, mas eu particularmente gostei bem mais do discurso que o próprio rei Filipe VI fez, não é? Em relação ao Estado, não é, de Israel e sobre a questão palestina do que o discurso do Pedro Sánchez. Eu achei que ficou muito bem feito o discurso do rei, bem equilibrado, não é? E ficou inclusive melhor do que o do Papa, não é? Do que o Papa tem falado sobre a própria questão da Palestina versus Israel.
Bom, pessoal, esse foi o update diplomático de hoje.